Hoje nós vamos começar a última e talvez a parte mais importante do nosso curso de banco de dados, que é a parte de manipulação de dados, de consultas ao banco de dados. Nós vamos estudar as queries. Por que essa parte é tão importante? Porque depois de modelar as informações, depois de construir os modelos de banco de dados, validar esses modelos junto do usuário, criar o banco de dados e alimentar o banco com as informações necessárias. Olá pessoal, agora nessa parte hoje nós vamos começar a última e talvez a parte mais importante do nosso curso de banco de dados, que é a parte de manipulação de dados, de consultas ao banco de dados. Nós vamos estudar as queries. Por que essa parte é tão importante? Porque depois de modelar as informações, depois de construir os modelos de banco de dados, validar esses modelos junto do usuário, criar o banco de dados e alimentar o banco com as informações necessárias, agora nessa parte nós vamos extrair informações do banco. Nós vamos fazer perguntas para o banco de dados e ele vai nos responder por meio dessas queries. Então, uma query, na verdade, é uma consulta feita num banco de dados SQL com comandos SQL, na verdade. Então, a partir disso, nós vamos agora concentrar todas as nossas aulas nesse modelo de dados e no banco de dados aeroporto, que nós já explicamos em aula anterior. Vamos lá, então? Além desse modelo, nós temos aqui o comando select e as suas variações. Antes de entrar no comando propriamente dito, na verdade, nós temos aqui, vou aumentar um pouquinho. Como é a primeira pergunta que a gente está respondendo, mais um pouquinho aqui para nós. Bem, antes de entrar na parte do comando propriamente dito, é importante dizer que uma query, que uma consulta ao banco de dados, ela ocorre em três momentos distintos. O primeiro deles é quando nós temos uma pergunta de negócio, como essa aqui que eu estou colocando para vocês. Selecionar o código, o nome e a população de todos os países da tabela de países. Como é a primeira pergunta que a gente está respondendo, ela vai vir bem mastigada, ela vai vir bem direta, mas nem todas as vezes ela aparece dessa forma. Então, uma consulta, uma query, ela se dá primeiro com uma necessidade do negócio, uma pergunta, pode ser uma necessidade do usuário final, uma necessidade da gerência, e ela é colocada aqui para nós. Então, eu preciso dessas informações. Ok. A segunda coisa é olhar para o banco de dados, olhar para o nosso modelo e ver se nós temos as informações que nós precisamos. Isso é um passo muito importante. Por isso, nós precisamos conhecer o modelo de dados e o banco onde a gente está trabalhando. Então, olha só, código, nome e população dos países. Será que eu tenho isso? Vamos ao modelo de dados. Então, eu tenho no modelo aqui já identificado uma tabela de países. Ok. Eu tenho código, tenho o nome e tenho a população. Então, segunda coisa, eu consigo atender a minha demanda. Eu tenho no banco de dados as informações que eu preciso para responder as queries. Beleza. Então, passo 2, ok. E o terceiro passo, aí sim, nós montamos o comando que vai extrair essas informações. E esse comando é o comando select. O comando select, ele tem uma sintaxe fixa, tá? Que funciona da seguinte maneira. Olha, select, campo, tá? From. Na cláusula from, tabela, eu estou extraindo esses dados, ou seja, de qual tabela eu estou extraindo essa informação que eu quero,
condição de pesquisa, condição de busca. Então, uma coisa muito importante para a gente, guardem esse comando. Essa sintaxe é fundamental para nós. Select from where. Select from where. Então, como é que é a estrutura dele? Select e os campos ou atributos que eu quero mostrar na cláusula from, né, de onde eu estou extraindo esses dados, ou seja, de qual tabela eu estou extraindo essa informação que eu quero, e de uma maneira opcional, eu vou até colocar entre colchetes aqui, porque é uma parte opcional, ela não é obrigatória, eu tenho uma condição de busca. E essa condição pode ser da mais variada possível. Então nós vamos começar pelo select from. Ok? Então, diga para vocês, guardem bem essa sintaxe, guardem bem essa estrutura, que ela será fundamental para essa parte do nosso curso. Então, vamos lá. Já que eu tenho, então, a pergunta, já que eu sei onde os dados estão no banco de dados, e já que eu sei a estrutura do comando, agora é montar o comando select de acordo com o que a gente precisa. Então eu venho aqui, eu vou deixar a tabela de países aqui um pouco mais em evidência, para nos ajudar, ok? Então eu quero o código. Onde que está o código dos países? O código ele está gravado no banco de dados dentro desse atributo, que é chamado CD país, que por coincidência é um atributo que é a chave primária da tabela. Então eu coloco o nome do campo aqui. Lembrando que para o Windows tanto faz maiúsculas e minúsculas. Se você estiver trabalhando em uma máquina Linux, vai fazer diferença, depende de como o banco de dados foi criado, como o banco de dados foi gerado. Então vamos lá. Select CD país. Agora, eu quero só esse campo, eu quero só esse atributo? Não, eu quero também o nome. Então, ok, NM país, eu vou separando os meus campos aqui por vírgula. E a população é esse palavrão que a gente tem aqui, QT, PPLC, país. From, de onde eu estou tirando esses dados? De qual tabela eu estou tirando essas informações? ITR país. Prontinho. E por enquanto eu não tenho uma condição de pesquisa, eu não tenho uma condição de busca. Por enquanto eu quero todos os dados da minha tabela. Então dessa maneira que eu monto o comando select. E o comando select, ele vai ser fundamental, pois é o comando que faz todas as queries no banco. Então, na verdade, o select from where não muda. O que muda são os comandos internos aqui. São as diretivas do comando, são as variações do comando. Ok? Então, vou pegar esse comando e vou levar lá para execução. Olha, então eu trouxe ele para cá, select, o nome dos atributos, o nome dos campos separados por vírgula, from a tabela de onde eu estou tirando os dados. Venho aqui no raiozinho, executo, olha, me deu aqui um ok, um cheque verdinho e já trouxe aqui todos os campos da tabela. Olha só como ele foi rápido e olha só como ele trouxe aqui para a gente os comandos de uma forma muito otimizada. Então, na verdade, um comando de duas linhas, com meia dúzia de palavras, lista uma tabela inteira aqui para gente. E aqui estão listados, então, todos os comandos, ou melhor, todos os países da tabela de país. Tá? Eles aparecem aqui em uma certa ordem, né? Aparece a princípio que estão em ordem alfabética, né? Ordem de código. Mas não se preocupe com isso, nós vamos ter uma aula especificamente para tratar dessa ordenação. Então, select campo from tabela, ok, gente? Então fizemos então a nossa primeira query. Então eu estou listando aqui as informações desejadas, ok? Bem, uma outra forma também, uma outra maneira de nós executarmos esse mesmo comando
Olha, eu vou trocar a pergunta. Selecionar todas as colunas da tabela de países. Ou selecionar todos os países. Beleza. Se eu quero todas as colunas, quando eu estou falando de código, nome e a população, na verdade eu estou falando de todas as colunas da tabela. E aí tem um comando melhor ainda, onde a gente escreve menos. Ao invés de colocar todos os atributos aqui, a gente pode colocar asterisco. Asterisco. O que significa select asterisco? Liste todos os campos de uma determinada tabela. Bem mais fácil, né? Eu troquei então os nomes pelo asterisco, venho aqui no raiozinho e executei. Na verdade, ele trouxe o mesmo resultado aqui para nós. Se vocês observarem, está pequenininho aqui no campo, nas mensagens ele traz para a gente o número de linhas que essa query, que essa pesquisa retornou. Então, 61 linhas retornadas nas duas execuções dos comandos, nas duas formas de nós executarmos o comando. E aí, gente, uma dica importante para nós. Existe muitas vezes mais de uma maneira de nós chegarmos ao mesmo resultado. Nesse caso, as duas maneiras estão corretas e as duas maneiras trazem o mesmo resultado. Você pode então colocar select o nome de todas as colunas ou você coloca select asterisco from tabela, ok? Então, nós executamos, estamos aqui com o select asterisco. Volto a dizer, os dois comandos estão corretos, os dois comandos retornam o mesmo resultado. Bem, não sei se algum de vocês um pouco mais atento, observou, nós vimos aqui que Antilhas Holandesas está com 0 na quantidade de população. Realmente é uma inconsistência na base de dados. É estranho, existe país com nenhum habitante. O país ele tem que ter pelo menos um habitante, né? Mas ele está com 0. Por que aconteceu isso? Uma falha na entrada de dados, uma falha na aplicação no sistema, ou numa migração, numa transferência. Tá? Então isso aqui a gente deixa, né, como uma pegadinha para outros estudos, para outras coisas, mas é importante a gente observar que é bom dar sempre uma olhada na nossa base de dados, tá? Para ver se existe alguma inconsistência. Então tem esse número 0, se a gente listar aqui, eu estou rolando aqui com o mouse, olha, Guiana Francesa ele está com null. O que a gente teria que fazer para deixar uma base de dados íntegra, limpa? Teria que pesquisar essas informações e atualizar a base de dados com o comando update, que a gente também já viu em uma aula anterior. Então prestem atenção, tomem intimidade, conheçam a base de dados onde vocês irão trabalhar, que isso vai ajudar muito no nosso trabalho diário. Bom? Bem, pessoal, seguindo então. Então nós podemos colocar os nomes ou colocar asterisco. Agora, peraí, eu sempre sou obrigado a mostrar todas as colunas da tabela? Não, você pode mostrar apenas algumas colunas se você assim desejar. Então vamos ver essa outra query aqui. Olha, não quero mais todas as colunas, não quero mais todos os países, mas eu estou selecionando o nome e a população dos países. Estou arrumando aqui para ficar bonitinho, para ficar identado. E aí é uma operação que é chamada de projeção. Por que projeção? Isso é só uma curiosidade, não faz parte da ementa nossa, não é escopo da nossa disciplina nesse momento, mas existe por trás dessas operações de SQL toda uma matemática chamada de álgebra booleana, que é baseada em teoria de conjuntos. Então essa álgebra booleana rege todas as operações de queries, todas as operações de SQL, tá? Por isso que ela está aqui como project, ou seja, uma projeção. Não nos interessa isso muito agora, vamos mais diretamente à parte prática. Então olha agora o comando. Listar somente o nome e a população. Então não quero código, o nome e a população. E a query, obviamente, vocês já devem ter percebido isso, ela vai aparecer na ordem que os campos estiverem aqui na cláusula select. Então na verdade eu venho aqui,
pego esse comando, só quero o nome venho do país, não interessa no olhar a Workbench Beleza, e vou deixar o nome do executar. país, Executei, vamos testar o comando. que a gente precisa. De uma forma rápida, ele vai de uma forma retornar otimizada, aqui pra gente. de uma forma segura. Ok, gente? Bem, vamos agora. Então, na verdade, ele está processando, mas no sistema operacional. A operação no banco de dados é muito rápida. E aqui, pronto, agora nós temos o nome do país e a sua população. Não temos mais o código. Então, se eu quiser qualquer um dos atributos, é só listar o atributo que eu quero. Ah, só quero o nome do país, não interessa olhar a população. Beleza, só deixar o nome do país e ele vai listar exatamente o que a gente precisa. De uma forma rápida, de uma forma otimizada, de uma forma segura. Ok, gente? Bem, vamos agora ver aqui uma variação das repetições. Na verdade, eu tenho aqui agora, olha, listar sem repetição. Vamos tirar isso aqui, vamos colocar uma outra query aqui para nós. Listar sem repetição o nome das cidades onde os aeroportos estão cadastrados. Ou seja, eu quero as cidades que possuem aeroportos. Se você olhar no nosso modelo de dados, vamos dar uma olhada aqui. Voltamos no modelo. Então, nós mexemos inicialmente com a tabela de países, a ITR país, ok? E agora, qual tabela que tem aeroportos, as cidades, ela fica na parte de baixo aqui do modelo, olha só. ITR ARPT, a minha tabela de aeroportos. Então, que informação que ele está querendo? O nome das cidades que possuem aeroportos. Eu tenho esse campo aqui na minha tabela? Tenho. É o último aqui. NMCIDD. Nome da cidade. Se eu der um select nessa tabela, diretamente, olha o que acontece. Eu vou chegar bem no finalzinho. Select. Olha só. Montreal aparece duas vezes. Toronto aparece duas vezes. NMCIDD. Então, ao invés de nome do país, eu tenho o nome da cidade. Vamos olhar aqui From embaixo, olha, ITR ARPT. Já estou na tabela de aeroportos. Então, vou executar esse comando aqui. Listei. Olha só. Listou para mim as cidades que têm aeroportos. Mas você vai olhando e observando que ele possui algumas duplicatas. Eu vou chegar bem no finalzinho. Olha só, Montreal aparece duas vezes, Toronto aparece duas vezes. E se você procurar aqui para cima, você também vai encontrar outras repetições. Vamos olhar aqui embaixo, olha, 301 linhas retornadas. Então, quantas cidades possuem aeroportos? Ou melhor, quantos aeroportos nós temos no nosso modelo de dados? Temos 301 aeroportos espalhados por várias cidades. Como tem cidade que tem mais de um aeroporto, então eu tenho menos cidades. É isso que eu estou querendo. Acompanharam o raciocínio? Então, se a cidade possui 2, 3, 4, 5 aeroportos, não me interessa. Eu não quero que apareça ela mais de uma vez. Se ela possui pelo menos um aeroporto, joia, mostra ela para mim. Para isso, eu tenho uma cláusula que eu coloco aqui, se chama distinct. Então, de distinção. Então, o que o banco de dados, na verdade, vai fazer? Ele vai executar esse comando, vai trazer um conjunto de resultados. Depois ele vai pegar esse conjunto que ele trouxe da base de dados e vai fazer uma nova rodada eliminando duplicidade, eliminando duplicatas. Então, uma pergunta para vocês refletirem, né? Eu sei que é muita informação nesse início, mas pensem, se eu estou eliminando as duplicidades, eu vou ter mais ou menos do que 301 registros? Vamos pensar. Eu tenho 301 aeroportos.
E olha só, estabelecidos e criados em várias cidades. Eu tenho cidade que tem mais de um aeroporto. Opa, se eu tenho cidade que tem mais de um, então eu tenho que achar um número menor do que 301. Eu estou eliminando essas duplicidades. Então, sempre que aparecer distinção sem repetição, a gente vai utilizar o comando distint. Vamos acabar com o mistério? Vamos rodar aqui para a gente ver? Rodei e olha só. 282. Ok. 301 menos 282, quanto que dão? 19. Então significa que eu tenho 19 repetições. Eu ainda não sei quantas cidades tem mais de um aeroporto, nós ainda vamos fazer essas queries mais para frente. Mas eu sei então que eu tenho 301 aeroportos que eu listei, e esses 301, eles estão localizados em 282 cidades. Isso significa que eu tenho 19 repetições dentro do nosso banco de dados. Ok, gente? Tudo bem? Complicado? Espero que não. Então guardem algumas palavrinhas-chave. Sempre que aparecer sem repetição, sem distinção, nós vamos usar o distinct. E agora, uma outra informação importante. Aliás, a aula de hoje é fundamental, de suma importância. Sugiro que vocês assistam e façam mais de uma vez os comandos, porque ela vai ser base para todo o nosso tratamento, ela é base para todo o nosso curso até o final dele, tá? E para outras disciplinas de programação também, que vão precisar desses comandos. Então aqui, para nós, é uma convenção. Toda vez que aparecer assim, listar, listar os aeroportos cadastrados, listar os aeroportos, listar as aeronaves, listar os equipamentos, toda vez que não pedir um campo específico, vocês podem utilizar o select asterisco, sem problema nenhum, onde estão os aeroportos, ITR, ARPT. Tá? Então é uma convenção que nós vamos fazer na nossa disciplina. É muito importante, prestem atenção nisso. Toda vez que eu pedir todos os campos, que a pergunta tiver listar os aeroportos, listar os passageiros, listar as reservas, listar alguma coisa, e tiver que listar todo mundo, pode colocar o select asterisco. Isso vai valer para as nossas atividades, para trabalhos, provas, exercícios, para tudo que fizemos na disciplina. Agora, se eu pedir especificamente um atributo, listar as cidades dos aeroportos, aí você não vai poder usar asterisco. Você vai estar errado se você colocar asterisco. E por que vai estar errado? Porque você vai estar trazendo mais campos do banco de dados do que foi solicitado. Você vai estar utilizando memória, servidor, tráfego de rede. Você vai estar fazendo operações que vão além do que foi pedido e usando em excesso recursos computacionais. Então é isso. Se alguém te pedir um pão, você entrega um pão, não entrega 3, não entrega 4. Se ele pediu 3 pães, joia, 3 pães para ele. E assim por diante. Tudo bem então? Combinado? Então, se pediu listar as cidades, opa, aí eu tenho que colocar o campo NMCIDD. Tá joia? Então, olha só, vamos rodar aqui o comando para não perder o costume. Venho aqui, executo nome da cidade, tá vendo? Eu trouxe só aqueles campos. Eu ocupei rede, conexão, servidor, recurso, só com o que eu precisava. Beleza? Então, gente, então essa vai ser a nossa convenção. E isso vai valer para toda disciplina, volto a dizer. Pediu para listar todos os campos, use asterisco sem problema nenhum. Pediu determinados campos, aí tem que ser aqueles que foram solicitados. Se eu pedir um campo e você colocar select asterisco, está errado, tá? Está errado. Da mesma forma, ao contrário, se eu pedir todos os campos e você listou um,
também está errado, está faltando informação. Então, nós precisamos listar exatamente o que nos foi solicitado, nem mais e nem menos. Bem, então a duplicata, a duplicidade, a gente resolve com distinct. E agora, vamos aqui partir para a cláusula where. Opa, chegamos aqui no momento muito importante também, onde nós temos a condição de pesquisa. Olha só, mais uma query aqui para nós. Listar os aeroportos do estado do Piauí. Do estado do Piauí. Eu quero todos os aeroportos? Sim, quero todos eles, eu não estou especificando. Então, acabei de falar, nós vamos poder utilizar o quê? Select asterisco. Ah, Emerson, mas se eu não quiser colocar o asterisco, se na hora eu não lembrar e eu preferir colocar todos os campos da tabela, tá certo do mesmo jeito, sem problema nenhum, tá joia? Mas eu vou deixar o select asterisco para otimizar a minha digitação. Então eu quero todos os aeroportos do estado do Piauí. Volto aqui no nosso modelo de dados. Em qual tabela que eu tenho os aeroportos? ITR aeroporto, ARPT, acabamos de mexer com ela, ok? Então eu tenho os meus campos e o que eu tenho que olhar, o que eu tenho que observar para saber dos aeroportos do Piauí, especificamente. O Piauí é um estado. Se ele é um estado, ele é uma unidade da federação. Então eu tenho a sigla aqui da UF. Eu tenho a sigla da UF. Piauí, aulinha de geografia, PI. Então eu já tenho aonde buscar essa informação. Eu já tenho um argumento de comparação. Eu não quero mais agora todos os aeroportos. Eu quero somente alguns. Como eu quero alguns, eu preciso agora então da cláusula where com uma condição de busca, com uma condição de pesquisa. Beleza? Então vamos lá. Então, listar os aeroportos, acabei de comentar, listar os aeroportos, ele quer que lista tudo. Ok, todos os campos. Então, eu posso usar aqui o select asterisco. From, qual tabela que eu tenho os aeroportos? Ela está na ITR ARPT. Então, eu tenho aqui na minha tabela, tá? E do estado do Piauí. Eu vou entrar então, com a cláusula where. Tá? Como é que ela funciona? Where, uma condição de busca. Como é que é essa condição? É uma comparação, é um argumento de comparação. Então eu vou pegar o campo, o atributo, sigla da UF, vou digitar ele aqui. Eu quero todo mundo? Não. Eu quero aonde a sigla for igual a PI, Piauí. Ah, agora sim. Montei então uma query, elaborei uma query, onde eu não quero que ele traga todas as linhas, eu quero somente algumas. Eu tenho aqui um argumento de comparação. Então, somente aonde a sigla foi igual a Piauí. Então, vamos lá ver se roda. Eu venho aqui, volto aqui no Workbench, e agora eu quero somente os aeroportos do Piauí. Rodei 4 aeroportos. Ele traz essa última linha com tudo nulo, mas é um fim de comando que é próprio aqui do Workbench. Isso não conta como resultado de pesquisa, tá, gente? Na verdade, são 4 linhas que são mostradas aqui embaixo. 4 linhas retornadas, 4 aeroportos do estado do Piauí. Guadalupe, Picos, Parnaíba e Terezinha. Ah, mas tem mais uma cidade que eu conheço. Esse modelo de dados, gente, só a título de curiosidade, ele é um modelo real, é um modelo verdadeiro, mas ele é um modelo antigo, modelo bem antigo. Então, para efeitos de sigilo, segurança da informação, esse modelo ele tem dados, mas são dados muito defasados de propósito, para a gente poder rodar aqui as nossas queries. Então vocês vão ver, por exemplo, que ele aparece nele União Soviética, algumas coisas estranhas assim, tá? Mas isso para efeito da didática e do ensino de SQL não muda em nada. E esse banco é muito adequado para o que a gente precisa, tá? Então acabei de selecionar todos os aeroportos do estado do Piauí.
Olha só, 301, 4 são do Piauí, ok? Então, com isso, eu uso a cláusula where. Observem que a nossa apostila é muito bem estruturada. Modéstia à parte, muito detalhada. Todos os comandos e as execuções estão nela, tá? Mas volto a dizer, não basta apenas você ler os comandos. Não basta só você ler o que está escrito. É importante você instalar, executar e praticar. Praticando os comandos aqui, online, você tem uma curva de aprendizado muito maior, tá ok? Se vale a sugestão. Então acompanhem, aprendam, mas executem aí novamente os comandos da apostila. E quer estudar de verdade? Recorta aqui só o cabeçalho das queries, coloca num arquivo texto e depois tenta fazer. Poxa, será que eu consigo? Como é que é? Como é que é isso mesmo e tal? Tá bom? Fica uma dica de estudos aí para vocês. Bem, como eu disse que a cláusula where significa uma condição de busca, eu tenho na cláusula where os operadores relacionais que eu posso utilizar, que são aqueles operadores clássicos das linguagens de programação. Então eu posso utilizar aqui igual, menor, menor ou igual, diferente, maior, maior ou igual. É muito comum o pessoal perguntar do diferente. Sem trocadilho, tem uma forma diferente de fazer o diferente. Eu prefiro essa aqui, com os dois sinais. Mas também pode usar a exclamação e o negativo, que funciona nas linguagens de programação e funciona aqui também para o SQL, para o banco de dados, tá? A exclamação e aquele notezinho assim, aquele L deitado. Também funciona do mesmo jeito. Tá certo, vale para prova, vale para exercício, para vida profissional, não tem problema nenhum, beleza? Então, olha só, uma outra query para nós. Listar os aeroportos que não estão no estado do Piauí. Vamos prestar atenção aqui em alguns números. Olha só, gente, nós vimos aqui que o total de aeroportos é igual a 301, beleza? Então eu tenho 301 aeroportos. Aeroportos do Piauí. Quantos aeroportos do Piauí nós conseguimos? 4. Então, ok, tá certo. Eu tenho 301 ao todo. Dentro do estado do Piauí, eu tenho 4. Agora, a query nos pede os aeroportos que não são do estado do Piauí. Como é que eu vou fazer? Muito simples, eu vou até aproveitar o comando que eu já rodei aqui e vou trazê-lo novamente. Se colocando o igual eu tenho o estado do Piauí, diferente, o que eu vou utilizar? O diferente. Eu quero os que não estão no Piauí, então é só eu trocar o igual pelo diferente, tá? Pode usar outra nomenclatura também, não tem problema. Eu prefiro essa, mas é apenas gosto pessoal. Agora eu venho executar. Na verdade, eu nem vou copiar esse comando, não. Ele já está aqui, eu venho aqui e troco o igual por diferente. Beleza? Executo. E olha só, todos os aeroportos de outros estados agora somam 201. E uma perguntinha para a gente pensar. Aeroportos não Piauí. Quanto nós conseguimos? 201. Veja se a conta fecha. Olha só. Pensem comigo. Se eu tenho 301 ao todo, 4 são do Piauí, 201 não são. Então, peraí, 201 mais 4 dá 205. Olha que coisa estranha. Então, tem 205 aeroportos, mas o total era 301. Tem alguma coisa errada. Quantos estão faltando? Estão faltando aqui 301 menos 205. Estão faltando 90. Quantos? Quantos aeroportos estão faltando? Vamos fazer a continha. 301 menos 205. Ó, vou usar a calculadora.
301 ao todo, menos 205, 96 aeroportos. E aí eu pergunto para vocês, onde estão os 96? Porque nós encontramos aqui 4, 201, beleza, achei 205 aeroportos. Só que tem 301 ao todo. Onde que estão esses 96? Um minutinho aí para vocês pensarem. Bem, esses 96, na verdade, eles não são nem do Piauí e nem fora do Piauí. São aeroportos que não são aeroportos brasileiros. São aeroportos que no banco de dados, a unidade da federação, o campo sigla da UF, está nulo. Tá? Aqui ele não vai trazer para a gente não, mas eu vou pegar aqui, olha, vou tirar aqui, vou trazer todos os aeroportos. Ó, mudei a minha query. Olha só, alguns aeroportos, Buenos Aires, fica na Argentina, ele está com nulo na sigla da UF. E aqui outros, Amsterdã, na Holanda, esses outros aqui que eu não sei onde fica, não tem problema não. E aqui vem um conceito fundamental para a gente, que é o conceito de nulo. Null. Null não é igual nem diferente. Nulo é ausência de informação. Nulo não é igual. Então ele vem comparando. É igual a Piauí? Não. É diferente do Piauí? Também não. O banco de dados ignora as operações com nulo. Tá? E por que ele ignora essas operações? Porque o nulo não é a comparação. Lembra aquilo que eu já falei numa aula anterior? Nulo é uma informação que eu não sei qual é. Se eu não sei, ela não pode ser igual e nem diferente de Piauí. Então, qual seria o raciocínio correto aqui na nossa base de dados, para a gente fechar essa historinha? Eu tenho ao todo 301 aeroportos, correto. Eu tenho 205 aeroportos brasileiros, correto. E eu tenho 96 aeroportos internacionais, aonde a sigla da UF, como ele é internacional, está com nulo e o banco de dados não reconhece essas operações com nulo. Ok, gente? Bem, uma última query aqui para vocês fazerem, tá? Eu vou deixar aqui a título de exercício, tá lá na apostila. Tentem fazer essa aqui agora. Selecionar todos os países que possuam mais de 200 milhões de habitantes. Tentem fazer essa query. Quebrem a cabeça aí, deem um pause no vídeo e tentem fazer sozinhos, para ver se vocês já estão aprendendo, se vocês conseguem fazer. Retornamos. Bem, como é que funciona então esses 200 milhões? Um outro conceito importante aqui para a gente. Eu quero selecionar todos os países, beleza, então eu quero todos os campos? Quero. Posso usar o asterisco. Ele não especificou, não pediu um campo específico. Onde eles estão? Na tabela de país. Ok. Só que o número, ele é direto. Não tem pontinho aqui nos 200 milhões, não tem vírgula, não tem nada. É o número 2, seguido por quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Direto. E eu estou com a população, né? Eu estou comparando, na verdade, com o campo população, utilizando o operador lógico maior. Ele pediu os que possuam mais de 200 milhões. Se eu quisesse exatamente 200 milhões ou mais, por exemplo, eu ia então utilizar o maior ou igual, tá? Mas ele quer os que possuem mais de 200 milhões, então ele fica com o operador maior. Vamos lá? Peguei a query, trouxe aqui para o Workbench, venho aqui, executo. Beleza. Lembra que eu falei agora há pouco? Aparece União Soviética. Nossa, Emerson, União Soviética não é mais isso. A China tem uma população muito maior, Estados Unidos não é assim.
Beleza, não se preocupe com a correção dos dados geográficos ou geopolíticos. Não é isso que nos interessa agora. Interessa ter massa de dados para nós executarmos as nossas queries. Ok, pessoal? Bem, revejam então os comandos. A cada aula nossa, nós teremos mais meia dúzia de comandos adicionais. Então é muito importante também que vocês não deixem acumular os comandos. A cada aula, revisa, olha, faz os exercícios. Qualquer dúvida, tem a plataforma, me manda e-mail. Aqueles que estiverem nos grupos ali, mandem dúvidas e fiquem à vontade, ok? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aula nossa.